Agora, pastor, o senhor falou que nós cremos em Jesus, né? Então, recebemos a justiça de Cristo. E os santos do Antigo Testamento foram salvos como? Eles nunca ouviram falar da pessoa de Jesus. Aí como é que era a salvação aí? Eles nunca viram Jesus. Exatamente, né? Como as pessoas do Antigo Testamento eram salvas, né? Cristo também pagou, né, o preço delas. Como é que foi isso? Sim. Olha, é assim. Nunca a salvação foi pelas obras. Nunca a salvação ocorreu em época nenhuma, desde da queda de Adão até hoje e eternamente, e ao longo de toda a história futura, da escatologia que vai se realizar ainda. Nunca a salvação é pelas obras, pelo mérito humano. Jamais isso aconteceu. Nem na época da lei mosaica isso aconteceu. Sempre a salvação foi pela fé. A maior prova disso é Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. E os heróis da fé são todos elencados a partir dos textos veterotestamentários. Então, nunca podemos afirmar que houve um tempo em que a salvação era pelas obras. Existe aí uma teoria que mudou fala, depois que Cristo... E que mudou depois que Cristo veio. Aí está a teoria que Adão poderia ser salvo pelas obras lá no Éden, lá e tal, mas isso tudo não basta de especulação vazia. Na verdade, os santos do Antigo Testamento eles tinham que ter fé. Agora o problema que surge é o seguinte: o meio teológico se divide aí. Em que eles criam? Alguns dizem eles criam em Jesus crucificado e ressurreto. Como se isso não aconteceu? Eles tiveram acesso a isso pela via da revelação de Deus, da ação de Deus na sua vida. Tanto que a Bíblia fala que Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E aí diz, tá vendo? Abraão conhecia Jesus, sabia aí da sua morte, ressurreição e tudo mais. Bom, o texto não diz isso. O texto, quando fala Abraão viu meu dia e se alegrou, pode ser que o texto esteja falando da esperança de Abraão na vinda da cidade, porque ele aguardava a cidade que vem fundamento, que tem fundamentos. Ele aguardava isso. Então pode ser que esse seja o dia que Abraão via pela fé e se alegrava, e não a morte e ressurreição de Cristo. Outros dizem assim, não, a salvação era pela fé no Deus de Israel, no Deus da promessa. Muitos não tinham noções claras da morte e ressurreição de Cristo. Muitos não entendiam muito bem o seu sofrimento, e o texto bíblico de 1 Pedro fala, inclusive, que os profetas até inquiriam acerca disso. Faziam inquirições acerca disso, porque talvez não pudessem compreender muito bem o que estava acontecendo, mas eles criam no Deus da promessa. Então os crentes do Antigo Testamento, eles eram salvos pela fé. Fé em quê? Fé no Deus da promessa. O conteúdo específico dessa fé, dizendo que eles criam em Cristo, que morreu e ressuscitou, isso não era possível, porque isso ainda não tinha acontecido, isso ainda não tinha sido revelado. Mas essa fé no Deus da promessa era suficiente para que eles fossem salvos. Aliás, a palavra de Deus diz, em Hebreus, que a morte de Cristo foi suficiente para cobrir os pecados cometidos sobre a primeira aliança. Então Cristo morreu, né, por todos os santos, resumindo, de todas as épocas, né? Sim, ele morreu pelos santos de todas as épocas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento.